Salve, salve pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, o seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje nós vamos falar sobre carreira e liderança para quem está começando. E o convidado é o Gustavo Segg, diretor executivo de marketing, admissões e arrecadações de fundos no International School of Curitiba. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado pelo convite, super feliz de estar aqui, de conectar contigo aqui, Christian, ao vivo agora, então é um prazer estar aqui para a nossa conversa. Um grande prazer receber você aqui, Gustavo. Pessoal, o Gustavo, ele é diretor executivo de marketing, admissões e arrecadação de fundos no International School of Curitiba. Palestrante internacional com palestras sobre estratégia, liderança e marketing realizadas no Brasil, Inglaterra, México, Colômbia e Estados Unidos. Como consultor estratégico, Gustavo atua como membro do Conselho da Câmara Americana de Comércio em Curitiba, da AmCham, e do Conselho para a América Latina da Organização Internacional Council for Advancement and Support for Education. Com um MBA em Gestão de Negócios e certificados em Estratégia de Harvard, Inovação de Stanford, Design e Tecnologia para a Educação do MIT, expertise teórica e a experiência profissional de Gustavo em estratégia, liderança, negócios e inovação permitem que ele navegue facilmente em ambientes complexos, traduzindo insights em planejamento estratégico e decisões de negócio orientadas para resultados. Muito legal, Gustavo. Agora eu vou passar a palavra para você. Conta da tua carreira, cara. Como é que você começou e como é que você chegou até aí? A gente fala muito hoje de carreiras múltiplas, né? E essas mudanças, assim, eu acho que a minha história é bem nessa, assim, porque eu comecei trabalhando eu me formei em marketing e comunicação aqui, né? E acho que a minha linha de estudo sempre foi voltada à gestão de negócios e tal. Mas eu comecei trabalhando com cavalos. Com 14 anos eu comecei trabalhando lavando cachorro num pet shop. Olha só! E depois de período da faculdade, saindo da faculdade, eu montei um centro de treinamento de cavalos. Então, aqui em Curitiba, a gente tinha, participava de torneios, a gente competia, a gente tinha um espetáculo que a gente fazia semelhante às principais escolas de equitação, da Escola Real Portuguesa, da Escola Real Espanhola, Cadrenois na França. Então, a gente era um dos representantes aqui dessa equitação típica do cavalo lusitano. E surgiu uma oportunidade de um grande projeto, e eu assumi esse projeto, então eu comecei como equitador profissional, como treinador, dando aula, competindo, né? Mas também na área de gestão, quando eu montei meu próprio negócio, que era um centro de treinamento. Entendi. E você praticava equitação, então, desde criança? Exatamente. A gente fazia dressagem, né? Já saltei também, então, tinha uma vida grande e bastante experiência com os cavalos. Eu brinco assim, quanto mais eu trabalhei com os cavalos, mais eu aprendi a lidar com as pessoas. E depois disso, a gente tinha muita conexão com as pessoas através, né, do mundo ali dos cavalos e tal. Saindo, surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar fora também, até pelo contato das pessoas que eu tinha com os cavalos, que eu fui para a Alemanha, trabalhei numa empresa da Volkswagen, depois tive a oportunidade de trabalhar... Mas daí nada a ver com os cavalos? Nada a ver com os cavalos. Okay. Na minha área de estudo daí de marketing, né, eu já tinha ali pós-graduação, estava fazendo meu MBA em gestão de negócios. E eu queria também ter um pouco dessa experiência corporativa, né? Então, trabalhei na Volkswagen, na matriz da Alemanha, em Wolfsburg, foi uma experiência incrível, e voltei para o Brasil, entrei na International School of Curitiba, que é onde eu trabalho até hoje, na área de marketing daí. Então, eu fui cavalos, aí automobilístico, agora educação, e acho que eu gosto muito, porque isso diz muito, de quem eu sou como pessoa, de gostar de coisas diferentes e, tá envolvido com vários assuntos diversos, né? Tá. E aí, mas fala um pouquinho da tua carreira dentro da International School, então, porque você começou faz tempo, né? Faz tempo, faz 13 anos que eu tô então, lá, você fez uma carreira, passou por várias áreas e tal. Eu comecei como coordenador de marketing na escola, né? O conselho eles abriram uma vaga entendendo que precisava ter alguém dentro da escola para poder trabalhar. Tinha um objetivo, bem grande de dobrar o número de alunos em 5 anos. A escola tinha ido para um campus novo, com muito espaço, tinha aí um objetivo grande de crescimento.
E a atração de alunos e, enfim, né, estabelecer um novo posicionamento da escola, fortalecer a marca, tudo isso eram os principais objetivos na época, né? E, assim, tendo entregue 5 anos para frente, tendo, assim, de fato, enfim, tendo entregue nesse objetivo, né, eu consegui o cargo de gerência de marketing, a gente aumentou um pouco a equipe, a gente começou a desenvolver a área de arrecadação de fundos da escola como estratégia de negócio também, né, para trazer mais receita para a escola, para a gente focar em projetos inovadores. E a partir daí a gente desenvolveu a área de advancement, né, que é o nome que chama essa área. Eu assumi então a parte de admissões da escola também, que seria ali a parte de matrículas, né, ou vendas. E depois acabei assumindo a área de advancement também com uma colega minha que era expatriada, ela voltou para o país de origem, ela era gerente de advancement na época e assim, aí eu me tornei diretor e assumi essas 3 áreas para cuidar e daí participando da parte da liderança da escola e tal. Então foi uma jornada de crescimento muito legal assim na área de educação, que acho que eu encontrei muito minha paixão assim pela educação estando numa escola. Eu aprendi a gostar da escola trabalhando na escola e não como aluno na escola. Sim, eu acho que isso fala muito sobre assim, né, enfim, as reflexões que a gente precisa fazer sobre educação hoje em dia, né? Até então nunca imaginou trabalhar com educação? Eu nunca pensei nisso assim, né? Eu sempre gostei da área de marketing, sempre gostei da área de negócio, né, de business e tal. Mas eu acho que nesse processo, assim, eu me descobri uma pessoa que é muito orientado para organizações que são focadas na missão, né? No propósito e tudo isso. E a Escola Internacional é uma associação de pais sem fins lucrativos, né? Da área de educação. Então, poxa, então aproveita, cara. Conta mais sobre a Escola Internacional. Bom, a Escola Internacional em Curitiba existe desde 1959. Então já tem muito tempo aqui em Curitiba. Ela teve um papel muito importante no desenvolvimento da cidade industrial em Curitiba, para receber, né, os filhos dos expatriados. Então, nessa época, enfim, o Jaime Lerner foi muito parceiro da escola, entendendo que a gente precisava trazer os executivos, né, executivas, e a gente precisava, de alguma forma, também atender as famílias, né, e aos filhos dessas pessoas. Então, a escola cresceu bastante, assim, e se desenvolveu nesse período, né. E de lá para cá, assim, eu acho que a escola começou a entender que a gente podia também atender as famílias brasileiras, né? Começou a ter um entendimento das famílias brasileiras que a educação internacional ela é muito diferenciada. Então, o ASI ele é uma escola que enfim, tem credenciamento do MEC, como toda escola brasileira, mas também tem credenciamentos internacionais. A gente tem quase 40% do nosso corpo de professores são professores expatriados. A gente tem, apesar de ser uma escola que não pertence a nenhum grupo educacional, né, mas a gente é muito conectado por associações de escolas internacionais no mundo todo. E é uma escola que atende alunos desde 1 ano de idade até o fim do ensino médio. Então, a gente vê assim, pega a jornada inteira de um aluno numa escola. A grande parte dos nossos alunos que se formam, né, no ASI vão para universidades fora. Essa última turma que a gente teve 38% dos alunos foi para a Europa, mais ou menos aí uns 50% foi para os Estados Unidos, e daí a gente tem aluno indo também para a Ásia, para a África, tem alguns alunos que ficam no Brasil também, então uma diversidade bem grande de alunos, assim, de professores e de pessoas lá que é o tipo de ambiente que eu gosto muito. Né? Poxa, sensacional. E quantos alunos tem atualmente, Gustavo? A gente tem hoje 740 alunos, né? É uma escola que, assim, tem uma ambição de chegar ali entre uns 850 alunos e manter nesse número. Naquela coisa de, assim, manter um número reduzido de alunos pela qualidade, mas também um número suficiente para a gente poder continuar desenvolvendo a escola e continuar desenvolvendo os programas e as coisas que a gente tem, né? Então, será uma escola de tamanho médio, mais ou menos, né? E ela, como você falou, ela foi fundada por pais de... Ela começou lá em 1959, ela começou com famílias de missionários em Curitiba.
Então, precisava ter uma escola para atender, né, essas crianças, era assim. E depois de um ano se consolidou como Associação da Escola Internacional de Curitiba, onde ela se tornou de fato uma associação, né, com regimento, com tudo isso. Então ela começou de fato com expatriados vindo para Curitiba e cresceu e se desenvolveu a partir daí. Então a gente teve aí Coca-Cola, a gente teve Renault, a gente teve grandes empresas que tiveram muitos alunos na escola quando elas se situaram em Curitiba também. Até uma coisa interessante de entender que uma escola internacional ela tem um papel muito importante para o desenvolvimento das cidades, que não necessariamente a gente conecta, assim, isso foi uma coisa nova para mim também, assim, né? Às vezes conversando com umas missões europeias ou americanas que vêm para Curitiba para investir no estado, para investir, né, em Curitiba, a gente entende que às vezes o fato de não ter uma escola internacional de verdade acaba inviabilizando o negócio até. Me parece assim, nossa, mas uma escola, às vezes a empresa é tão grande, né, mas você traz o executivo, mas se você não cuida da família, né, do executivo, da executiva, dificilmente você consegue implementar um negócio bem sucedido, né? Então esse é um fator estratégico até para a cidade e para o estado em atrair investimento e organizações para cá, né? Bacana, cara, bacana. Gustavo, assim, por curiosidade total, né? Normalmente, as pessoas que fazem universidade lá fora, depois elas têm dificuldade em tropicalizar, vamos usar esse termo, o diploma aqui. Vocês acompanham isso? Teus alunos, eles vão e não voltam nunca mais? Como é que é? Porque cara, tem isso também, né? O cara faz e não volta mais. Não, assim, tem de tudo. A gente tem alunos que vão para fora e ficam, né, e acabam morando fora, né, fazem a vida em outros países. Grande parte dos nossos alunos vão estudar para a área de business, então às vezes eles vão e voltam para cá com esse tipo de conhecimento, porque é transferível, né, a questão. Eu acho que assim, mais especificamente, alunos que querem fazer medicina, direito, alguma coisa, mas a pessoa estuda fora, vem para cá, faz as validações necessárias né, enfim, consegue trabalhar bem aqui. Assim, acho que isso nunca foi um problema, assim, pelo menos que apareceu pra gente, né? Eu acho que, assim, sei lá, o grande benefício que a gente tem é a conexão que a gente tem com ex-alunos e até os próprios alunos, né? Tem amigos aí no mundo inteiro, então a gente vê assim que quando eles vêm visitar, às vezes de férias para Curitiba, eles sempre vão visitar escolas, é um carinho super especial. Pô, faz o pitch de vendas aí, cara. Quais os diferenciais? Por que vale a pena colocar as crianças lá? Olha, eu tenho 3 filhas, hein, galera? Olha lá. Olha aí, depois a gente pode marcar uma visitinha lá. Eu acho assim, a escola internacional, ela é muito diferente de uma escola bilíngue. A gente tem assim, muitas escolas bilíngues em Curitiba com o nome de internacional, mas a grande proposta dela é enfim, ter um período maior de exposição em inglês. Eu acho que o mais importante para as pessoas entenderem de uma escola internacional de verdade em Curitiba é que a gente tem, primeiro, a gente oferece o diploma americano e o diploma do bacharelado internacional, junto com o diploma brasileiro. Então, o aluno se forma como se ele tivesse estudado ou nos Estados Unidos ou com o diploma internacional. Os credenciamentos que a escola tem, ela traz uma perspectiva global para a sala de aula. Então, assim, o currículo que a gente tem é um currículo que é baseado, enfim, no que os alunos precisam aprender de fato, que toda escola precisa ensinar as mesmas coisas. Isso as escolas não se diferenciam muito, né? Mas o fato da gente trazer uma perspectiva de mundo para dentro da sala de aula... o exemplo assim, a gente não vai ensinar matemática com o Joãozinho, com as laranjas e tal. Provavelmente a gente vai falar sobre matemática numa perspectiva de, enfim, o que está acontecendo economicamente no mundo hoje em dia. Então a gente traz muitas questões de mundo, de sociedade, né, de econômicas, políticas, para dentro da sala de aula. A língua de instrução numa escola internacional é o inglês. Então, a gente tem as aulas todas são em inglês, com exceção de português, história e geografia do Brasil, para os alunos brasileiros. É uma escola de período integral, com muito foco em projetos. A gente tem os objetivos de sustentabilidade da ONU como parte do nosso currículo. Então, a gente quer que os alunos, eles
aprendam a matéria, por assim dizer, mas isso situado num contexto de sociedade, de mundo atual, né? E não só o foco em decorar uma fórmula, assim, não é só vestibular, esse tipo de coisa, assim. A gente tem que pensar um pouco mais além disso e ter, de fato, uma educação moderna, contemporânea, que entende que, assim, a gente não pode ensinar da mesma maneira que a gente ensinava 10, 50, 60, 100 anos atrás, né? Que era um modelo de ensino para a Revolução Industrial que, infelizmente, segue até hoje, né? Assim, a gente precisa aumentar esse escopo de aprendizagem que vai além só de memorizar, repetir e botar o que você aprendeu numa prova, e isso está feito, a gente diz que o aluno aprendeu alguma coisa. É muito diferente disso, né? Então, uma escola internacional, né, e o ISE vai trazer toda essa questão, enfim, de perspectiva global, de muitas oportunidades além da sala de aula, né? Então, a gente tem programa de estágio para os alunos com empresas parceiras que a gente tem no high school. Os alunos podem criar clubes de áreas assim, de interesse. Então, a gente tem um clube de medicina, que são umas alunas que querem estudar medicina. Então, elas começam a aprender já na escola o que elas quiserem, né? Porque a gente entende que é uma escola que a gente não limita a aprendizagem dos alunos, mas a gente apoia e fomenta, né? Então, é uma escola que tem parte do currículo uma questão de desenvolvimento socioemocional. A gente olha muito para o Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho, para a gente entender que tipo de educação a gente precisa desenvolver para poder entregar para o mundo que a gente não tem ideia do que vai ser, né? A gente fala que as duas perguntas mais importantes na nossa escola, Christian, era: isso vai cair na prova? E para que eu tô aprendendo isso? E a gente precisa eliminar essas perguntas da educação, porque isso assim, não vai levar o indivíduo para frente no mundo que a gente tem hoje, né? Então a gente fala, a visão do ISE é Teaching for the Future, né? Ensinar para o futuro. E se você pega que idade tem as suas crianças? 11, 8 e 2. 2 anos. Então, se pegar ali, vai se formar lá na escola com 17 anos. São 15 anos para frente. Mais a universidade, se a gente pensar que a gente precisa preparar ela para um futuro, precisa ser muito além do decorar conteúdo e escrever numa prova, né? Então, a gente tem um foco muito grande em desenvolvimento de habilidades, né? Como colaboração, criatividade, pensamento crítico, e dentro de um contexto internacional, porque a gente tem aí mais de 25 nacionalidades representadas na escola hoje, né? Então, é muito legal. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando da show escola. De bola. Galera, entra em contato, diferente. Se tiver interesse, né? Entra em contato, vamos visitar lá que vale a pena, cara. E, cara, e essas tuas participações em conselhos, como é que você tá... Primeiro, que tipo de contribuição você imagina ter, né? Tanto para a organização quanto para você. Legal. E como é que se faz isso ao mesmo tempo da tua função executiva? Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que primeiro, assim, eu faço isso porque eu adoro fazer isso, Christian. Assim, eu amo estar em contato com outras organizações, estar inserido em outros meios, em outras discussões, porque eu acho que, como eu falei, assim, eu me apaixonei pela educação, e eu acho que a educação hoje em dia tem que estar conectada com outros agentes, com outros contextos, né? E a Câmara Americana de Curitiba, e enfim, a CASE, né? A outra organização que faz parte do conselho, me dão muito essa possibilidade de estar conectado com um monte de gente. A gente teve o CEO Forum agora, segunda-feira, eu estava conversando com a Denise, que é Chief Human Officer da Chili Beans, falando sobre felicidade no trabalho. Então, eu até conversei assim rapidamente com ela, falar assim, como que a gente ensina a felicidade também na escola, para que isso a gente consiga manter isso no ambiente de trabalho, né, na questão de mudanças de liderança e tal. Então, é um ambiente muito rico que eu amo demais, assim. E eu aprendo muito com isso, né? É assim, meu Deus do céu. E eu acho que as minhas contribuições, assim, eu gosto muito da área de educação corporativa também, então eu acho que eu gostaria de ver o meu legado nas pessoas aprendendo e, assim, se desenvolvendo nesses lugares. Eu sinto muito junto com as equipes.
A gente até brinca na Anshan que eu faço mais parte da equipe da Anshan do que do conselho. Legal. E porque eu acho que, enfim, eu acho que para resumir assim a parte de contribuição de como a gente gera valor para os nossos clientes, que eu acho que isso é a questão mais importante, né? No caso das duas associações são associados, né? Elas são associações. Como que a gente consegue trazer uma perspectiva de futuro e desenvolvimento dos negócios, desenvolvimento da área de, enfim, financiamento e doações para as instituições de ensino, com o olhar de hoje também, fala a liderança ambidestra, assim, olhar para o futuro, mas como é que a gente, né, situa o negócio na realidade de hoje, né? E eu acho que, assim, contribuir com a clareza do propósito das organizações, porque eu acho que muitas vezes a gente brinca de fazer um workshop e falar assim, qual que é o propósito do teu negócio? E cada um precisa escrever sem conversar com ninguém e vem um monte de resposta diferente. E eu acho que trazer clareza de estratégia, clareza de propósito, clareza de negócio para o que a gente quer entregar no fim do dia para o nosso cliente, eu acho que é uma coisa que eu puxo muito, assim, eu acho que é um tipo de contribuição que eu gosto de oferecer para essas organizações, né? Que show, cara. E a gente tava falando, né, Gustavo, até quando a gente tava definindo o tema do podcast e tal, e você sugeriu, né, liderança para quem tá começando, né? E tudo a ver, né? Acho que até com a tua história, o que você faz hoje, né? Lida ali com jovens. Fala um pouco sobre isso, cara. O que é liderança, na tua opinião, e por que liderança para quem tá começando? Meu Deus, a pergunta é difícil. O que é liderança? O que é liderança nos dias de hoje, né? É difícil. Temos tempo. Mas eu acho assim, cara, liderança para mim, tentando resumir assim, pensando agora, é alguém que gera movimento para frente das coisas, porque liderança não é cargo, né? Você pode ser um chefe no teu cargo, mas você pode ser um estagiário, você pode ser um líder de alguma coisa, né? E eu acho que o conceito de liderança está muito nisso, de como você consegue trazer pessoas para dentro de uma ideia e fazer isso virar alguma coisa tangível num negócio, numa comunidade, enfim, em qualquer área de atuação, né? E eu acho assim que a gente precisa desenvolver a liderança nova hoje, a geração nova de líderes, principalmente porque a gente entende agora que o modelo de liderança de comando e controle que nos trouxe até aqui, ele não serve mais para o mundo que a gente vive hoje, né? E eu acho que a grande aposta agora, ela é... Muita gente fala assim, essa nova geração é difícil, é complicado. Toda geração mais velha fala isso da geração mais nova, né? Mas eu acho que a gente precisa focar muito nas gerações novas, nos novos líderes, em desenvolvimento de mid-level managers, né? Porque é essa galera que carrega o negócio, de verdade, né? E um mau líder, ele gera muito dano numa organização, né? Lá até um tema do CEO Fórum, do panorama de liderança, né? Ele trouxe a informação assim, de que o Brasil é o segundo lugar no mundo em burnout. A gente perde só para o Japão. Então, assim, a gente tem muito trabalho pela frente para mudar esse cenário. E eu acho que a nova geração ela já pode começar certo. A gente está tendo que reaprender. Eu lembro do meu MBA, enfim, e como eu tive que buscar uma aprendizagem própria para atualizar um pouco essa ideia, enfim, do que é um líder hoje em dia, assim. Então, eu tenho eu gosto muito de desenvolver novas lideranças, eu gosto de falar com a galera nova para assim, fazer provocações e trazer esse pessoal para pensar sobre qual que é o papel do líder e o que a gente precisa fazer hoje em dia, que não é só a cenoura e o chicote, como a gente entendia que no passado era o modelo de levar um negócio para frente, né? E essas palestras, cara, eu vi que você fez palestras em vários lugares, em vários países diferentes. Enfim, sobre o que você fala, o que você gosta de explorar nessas palestras? Cara, eu gosto de falar assim, eu já fui falar sobre game design, que é uma coisa que eu gosto de hobby, de pensar assim, mas como que a gente fala sobre isso num contexto de estratégia, né? O que a gente pode aprender com outras áreas? Acho que, assim, sei lá, a área central das minhas palestras são sempre sobre estratégia, sobre marketing,
sobre como desenvolver o pensamento estratégico. Então, assim, participando de conferências aqui no Brasil e fora, eu acho que é muito legal assim, isso foi muito através da Case, né, dessa organização, através da Anshan também, enfim, já dei algumas palestras por aí, até pela escola também, mas eu acho que são assuntos tão importantes para a gente dizer, assim, o mundo é tão maluco hoje em dia, né, o mundo VUCA que fala tanto, assim, que a gente precisa desenvolver a maneira das pessoas pensarem sobre estratégia, né, não é só seguir a regrinha, né, o rule book que a gente fala, né, então... E eu acho que o que eu gosto muito, eu brinco assim, eu vou dar uma palestra, participar de uma conferência, eu acho sempre que eu saio com a sensação de que eu aprendo muito mais do que as pessoas que estão comigo. Porque essa troca enfim, de país, de cultura, de organizações diferentes, como a gente encontra similaridades, às vezes parece que só muda o nome da organização, mas ao mesmo tempo, como a gente tem assim algumas questões que são bem típicas enfim, de um país, de uma universidade que é diferente de uma escola, que é diferente de um hospital, por exemplo, que, né, que é diferente de uma indústria. E, enfim, a gente é um grande sistema que precisa fazer a sociedade funcionar, precisa fazer a sociedade prosperar. E eu acho que melhores líderes, melhores estratégias, eu acho que a gente entender, pensar criticamente sobre o que a gente faz, assim, a minha contribuição, pelo menos eu gosto de imaginar que seja essa, para a gente melhorar a sociedade, a economia, enfim, o mundo todo, né? Bem legal, cara, porque, como você falou, né, segundo país com o maior número de burnouts, né, e a gente sabe que um líder tóxico, você até comentou, né, um líder tóxico, ele traz muito problemas, né? Não só para a tua empresa, teu departamento, mas às vezes para a vida das pessoas, né? Dos seus liderados, né? Então, essa mudança pode ser feita líder por líder, né? Líder por líder, E assim, acho que a gente olha muito também para a empresa, né? Alguém que está numa equipe de um líder tóxico, ela faz mal, enfim, ela fica mal. Isso é ruim para o negócio, mas essa pessoa também, ela pode, enfim, tem um efeito na família dela, tem um efeito nos filhos. Então a gente precisa entender que a nossa responsabilidade ela é muito maior às vezes do que a gente imagina, né? Do que o resultado do mês. Do que o resultado, do que bater a meta do mês, assim. Entender que a pessoa que está num burnout, o burnout ela está sofrendo na empresa, mas ela está sofrendo na família também, né? Então, assim, eu acho que ver essa informação que eu desconhecia foi pede um grande despertar para a gente olhar assim, cara, o que deu errado até aqui? O que a gente precisa mudar? O que a gente precisa estudar? Porque liderança não vem só fazer aquilo que a gente acha da cabeça, né? E assim, não é só mandar nas pessoas. Eu falo sempre que a liderança começa com um grande e profundo olhar sobre nós mesmos. Então, assim, botou o pé numa possibilidade de liderança, a gente precisa começar a se conhecer e precisa estudar muito. Você precisa entender modelo de gestão, precisa entender. É um currículo que ninguém fala. Você recebe o teu job description e daí você fala assim, agora você é líder. Mas existe uma parte ali de tudo mais que você precisa fazer que eu acho que a gente tem que dar mais visibilidade, principalmente para as novas lideranças. Falar assim, agora você... Acho que até assim, quando eu assumi, né, a liderança do meu negócio, eu tinha ali, sei lá, 22, 23 anos, assim, eu era um moleque, basicamente. E eu fui muita sorte de ter um tio meu, que foi comandante da Marinha no Brasil, assim, então, né, tem um histórico grande de liderança. E ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Gustavo, a partir do momento que você é responsável por outras pessoas, tudo muda. O jogo agora é outro nível. O teu nível de responsabilidade você tem que dar, assim, 10 passos para frente. Porque a gente assume responsabilidade pelas outras pessoas, então acho que a gente tem que entender também que a gente precisa melhorar, a gente tem que estudar muito, a gente tem que entender do que a gente está falando, a gente tem que, enfim, entender sobre psicologia, sobre mentoria, sobre comportamento humano, sobre vieses, né, e tomadas de decisão, sobre negócio, sobre estratégia, sobre resultado,
mas principalmente entender de pessoas, né? E isso não acontece se você não estudar e não se esforçar, não ler livro, não ver vídeo, não ver entrevista. Eu gosto muito de leitura e de ler, assim, eu acho que eu aprendi muito sobre liderança com a ficção, né? Então, assim, pessoas leiam, vão assistir filmes, porque tirem lições daquilo que vocês estão consumindo, né? Com Asimov, que escreveu a Fundação, eu aprendi, tem uma frase num diálogo assim que para mim foi muito marcante, que ela fala que a violência é o refúgio dos ignorantes. Então, assim, aquele dia que você quer matar todo mundo, que você quer brigar com alguém, tudo isso, é um passo para parar assim, onde que tá a tua ignorância nesse roteiro? Nesse assunto. E o que você precisa pensar a respeito? Como é que você precisa se acalmar, né? Enfim, e ser mais um pouco, assim, você vai aí além um pouco daquilo que a gente acha, né? Do que é. Eduardo, Gustavo, você falou várias vezes sobre educação, a importância de ler, estudar e estar em rodas de network interessante, né, que desperte, que isso tudo gera curiosidade. E lendo o teu currículo aqui, eu vi que você é um cara que sempre estudou bastante, né? Depois que você se graduou, você faz, além do MBA, fez vários cursos de educação executiva e tal. Como que você julga, qual a importância disso para o teu desenvolvimento de carreira? É tudo. Simplesmente. A resposta é tudo isso, assim. Porque eu acho assim, Christian, para falar, primeiro eu preciso situar a minha fala, né? De assim, cara, eu tive muita sorte com a família que eu tive muita sorte com, enfim, com o privilégio que eu tenho. Então, assim, é fácil para mim dizer, todo mundo tem que estudar, todo mundo tem que fazer curso, nem todo mundo tem essa possibilidade. Mas eu acho que todo mundo pode ter uma cabeça de aprendiz. Então, eu acho que essa que é a mensagem principal, assim, né? Eu acho que, para mim, assim, a minha grande vantagem é ter desenvolvido tarde na vida, porque eu era um péssimo aluno na escola, e, assim, aprendi a gostar de aprender na universidade, porque, de fato, eu comecei a ver coisas que eu gostava de ver, e aí eu ganhei essa paixão por aprender, né, e tudo isso. Então, eu acho que, assim, as pessoas precisam ser curiosas, elas precisam ter fome de conhecimento, elas precisam ter, assim, sei lá, se vai começar um projeto novo, vai aprender alguma coisa que talvez você não saiba ainda, assim, sobre o projeto, vai procurar um vídeo no YouTube, tem tanta coisa, assim, de acesso hoje da informação. Então, eu gosto muito, assim, da teoria também, né? Eu sou uma pessoa muito teórica, então eu gosto muito de embasar aquilo que eu estou fazendo com um framework teórico daquilo que eu estou fazendo. Excelente. Mas eu acho que a mensagem, assim, para todo mundo é, assim, vai aprender, vai estudar, vai ler alguma coisa e desenvolve essa capacidade, principalmente para quem está começando, assim, né? Tira uma hora. Isso é uma coisa até importante, eu acho, Christian, que aprendizagem precisa de intenção, né? E precisa de tempo também. E eu falo às vezes para minha equipe, eu acho que a gente tem isso na escola muito presente, assim, de que a aprendizagem acontece com tempo marcado na agenda. E não só assim, esse fim de semana eu vou dar uma estudada, ou isso aí. Porque às vezes não é sustentável e a gente tem preguiça, eu tenho preguiça também. E se não tem disciplina? Se não tem disciplina, então acho que essas duas coisas estão muito juntas, assim, de você ter disciplina, uma disciplina de aprendizagem, eu acho que talvez a gente possa chamar, assim, né, como uma coisa mais que serve para todo mundo, né? Cada um dentro do seu contexto, eu acho que tem isso. E desenvolver a curiosidade de aprender coisas novas e conseguir aplicar isso também, o que você está aprendendo, né? Gustavo, cara, muito legal. Sabe que eu tô aqui já faz mais de 1 ano, né? Que eu tô aí gravando semanalmente. Então já tô no episódio 40 e pouco, né? Que massa, parabéns. Muito legal. E cara, eu tenho a oportunidade de ler o currículo de umas pessoas muito interessantes. E nenhuma delas aqui se arrepende por ter aprendido ou estudado. É verdade. Então, galera, vocês que estão em casa aí reclamando, eu não consigo, não dá, é difícil. Cara, pega um vídeo no YouTube que é grátis, pega um artigo diferente, participa de um webinar aí que fala sobre um determinado assunto, que o conhecimento tá aí, né?
Escuta o NAB Talks. Escuta o NAB, assina lá, vou fazer aquele clichê lá, assina, como é que é? Compartilhe, toque no sininho. Minhas filhas sabem melhor essa fala. Mas faça isso e, cara, você está aprendendo, né? Então, é impressionante como a gente traz aqui pessoas de sucesso, elas dividem suas trajetórias, todas elas estudaram, leram muito. Então, pessoal, né, fica aí a mensagem, né? Vão correr atrás desse conhecimento que é muito, muito válido, né? Eu acho que eu gosto muito assim de ler livros de negócios, né? Tem muito conteúdo assim interessante de tomada de decisão, assim, um livro que eu falo que é uma bíblia para mim, chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que fala sobre os vieses e as heurísticas, como a gente toma decisão e como o nosso cérebro é uma máquina de falhar cognitivamente, porque a gente toma todas as decisões enviesado com as nossas experiências e tudo isso. Eu acho que, como líder, você começar a entender essas coisas, primeiro, é um mega exercício de autoconhecimento, de entender como você opera em determinadas situações, e isso permite com que você tome, às vezes, umas atitudes mais acertadas ou assertivas em relação à tua equipe, e as pessoas que estão junto, porque a liderança também não é só da equipe direta, né? Assim, uma coisa que eu falo muito, nunca subestime o teu papel de influência numa organização, e isso muitas vezes vai além da tua equipe, né? E você pode exercer isso e deve exercer, porque as organizações são organizações humanas, todas elas. Você tira as pessoas... Não sobra nada. Não sobra nada, não funciona nada. Uhum. Então, eu gosto muito de pensamento sistêmico, né? Então, assim... e organizações que aprendem, tem a Quinta Disciplina, né, do Peter Senge, que é um livraço também, assim, para entender como que as pessoas interagem, como que a gente consegue, enfim, influenciar os negócios e influenciar as organizações para que, de fato, a gente entregue valor no fim, que a gente, né, desenvolva o negócio e, enfim, que as pessoas tenham oportunidades na vida com isso, né? Show de bola. Gustavo, do jeito que você fala, estou te conhecendo melhor hoje, né? Falando de liderança para primeira liderança, falando do teu envolvimento com a área acadêmica, de gostar de estudar, você não falou ainda, mas acho que você tem todo o perfil. Participar de conselhos. Você não vai dar aula, não? Eu adoraria. Não pretende dar aula assim? Não planeja? Acho que assim, informalmente como professor, dando aula numa universidade, eu nunca imaginei isso, assim, né? Mas eu amo ensinar. Eu acho que esse que é o meu ponto, assim. E toda plataforma, todo lugar em que eu possa fazer isso, eu sempre vou aproveitar, né? Então, se tiver aí alguma universidade precisando de professor, tamo aí. Entre em contato aí. Mas um bom líder, né? E você comenta sobre isso nas tuas experiências. Um bom líder, a gente sabe que tem esse papel de ensinar, de desenvolver seus liderados. É diferente daquele modelo antigo da liderança que, poxa, eu escondo o conhecimento aqui, né? Isso, meu Deus, exato. Tudo é uma competição. Exato. Poxa, aquele cara é bom demais. Eu, assim, com experiência como recrutador, Gustavo, pra você ter uma ideia, eu já apresentei candidatos em finalistas para clientes. Eu nunca vou me esquecer dessa, que o cliente olhou assim e falou, pô, mas esse candidato aqui é melhor do que eu. Tira da lista final. Imagina, claro, já faz um certo tempo, mas ainda acontece, né? Essa pessoa precisa entender de insegurança, né? Imagine, você não quer uma pessoa... O papel do líder é ter pessoas melhores que você em muitas coisas, porque não tem... Eu acho que, Christian, que a nossa visão de líder, ela ainda é muito pautada no super-herói, na pessoa que está na frente, sabe assim, na pessoa que abraça o mundo e assim, enfim, não se deixa abater por nada e tudo isso. E eu acho que é aquele líder que retém recursos, né? Não cria abundância, né? E eu acho que esse é um grande paradigma que a gente precisa quebrar, né? E assim, é uma escola de gestão, é uma escola de liderança que já está totalmente desatualizada. Primeiro que, enfim, eu li um artigo falando sobre a nova geração, olhando para os líderes da nossa geração. E a gente tá tudo quebrado, tá tudo com burnout, né? Segundo. E as pessoas olham para isso e falam assim, eu não quero esse cargo, eu não quero isso para mim, eu quero, né?
Mas e aí, o que a gente vai fazer se essas pessoas não assumirem, né, a liderança? Então a gente precisa primeiro desconstruir essa ideia que a gente tem de liderança, enfim, principalmente de filme de Hollywood. A gente é muito influenciado também, né? A mídia tem, enfim, um papel, o entretenimento tem um papel grande em criar a nossa concepção das coisas. E eu acho que, assim, esse estudo e essas conversas, eu acho que a gente precisa abrir esses espaços para falar que não é bem assim, né? Que o líder não é o cara que está lá aguentando o rojão por tudo e por todos e tem o controle total, né? Enfim, e é a pessoa que sabe mais. E eu acho que a gente só começa a gerar esse conflito interno de ideias a partir do momento que a gente vai aprender visões diferentes e conversar com as pessoas, né? E eu acho que a gente precisa estar no nosso papel, enfim, de conselho, de liderança, de organização, abrir espaço para que a gente fale, né? Falar sobre felicidade no trabalho, por exemplo, né? Que foi o tema do seu fórum. Trazer questões de vulnerabilidade, assim, como as pessoas podem ser vulneráveis. A gente fala muito sobre como criar um ambiente de segurança psicológica dentro das organizações. Então, assim, você perguntar para algum líder como você cria um ambiente de segurança psicológica, a pessoa nem sabe do que é isso, já está errado, já não dá, assim... já fez piadinha do futebol ontem. Exatamente. Antes de começar a reunião. Exatamente. Então, é tão distante a realidade. É tão distante a realidade. Eu acho que, assim, as novas gerações que estão tendo acesso a essa informação já estão anos-luz à frente, né, para poder, de fato, criar ambientes interessantes. E, de novo, não é também dizer que vai ser tudo um mar de flores dentro do trabalho. Tem muito pepino, tem muita crise, né, tem muita coisa que acontece, tem momentos difíceis, mas, assim... Isso faz parte, né, de um papel de um líder, né, e acho que a gente precisa entender também que a gente não está sozinho, que a gente pode contar com as pessoas, e como fazer, o como é o mais importante, como fazer essas coisas. O que a gente já tem, está escrito um monte de livro por aí, o que está lá. O como, para mim, eu acho que é a grande questão. E eu acho que até você falou, né, na questão de educador, eu gosto muito de falar sobre o como fazer as coisas, né, como fazer uma reunião decente, como dar voz para as pessoas. Isso eu li num livro chamado Multiplier, e é um livro que, enfim, trata dinâmicas de equipe, de reunião, e como você, de fato, traz insights para uma mesa de reunião. E ele fala, por exemplo, da pessoa das ideias. Então, chega o líder, e, assim, se você é o líder e você dá a primeira ideia numa reunião, existe aí uma alta chance da tua ideia acabar valendo no fim da reunião, porque você tem a tua hierarquia e você prompt a todas as pessoas da mesa. Então, você ser a pessoa super das ideias, eu já conversei com muita gente que fala, mas eu dou um monte de ideia para minha equipe, eu tô sempre criando, eles não falam nada. Aí você olha assim, pois é, né? Por que você acha isso, né? Talvez você precise fazer uma reunião em que você fica em silêncio a reunião inteira e você deixa a tua equipe falar, né? Então, ter consciência dessas coisas é fundamental, né? E eu acho que isso é uma coisa importante para as novas lideranças aprenderem e entenderem qual que é o teu papel no ambiente que você está, né? Existe um momento de você, de fato, bater na mesa e dizer assim, eu preciso que isso aconteça dessa forma. Às vezes precisa criar tensão. Da maneira mais não tensão negativa, mas assim, você precisa criar um pouco de tensão para você criar movimento para frente, mas existe também criar espaços para que haja novas ideias, novas perspectivas e que as pessoas se sintam valorizadas e principalmente contribuindo para o negócio, né? Muito legal, Gustavo. Você, é executivo, é líder de pessoas faz tempo, é um estudioso do assunto, gosta de estratégia, de negócios e de liderança. Como é que você no dia a dia como líder? E às vezes a gente é de um jeito e gostaria ainda de ser um pouco mais, né? Então, como é que é esse o Gustavo um pouco mais? Meu Deus do céu! No teu dia a dia lá. O que você procura fazer que te define como um bom líder? Você gostaria de ser reconhecido pelo teu time por quais características? Boa.
Eu acho que, assim, essa resposta é fácil, assim, eu acho que pelo desenvolvimento deles. Se eu estiver num lugar em que as pessoas não saíram daqui para cá, assim, não se desenvolveram, não fizeram coisas novas e não aprenderam, eu acho que eu falhei como um líder, assim. Para mim é principalmente, né, eu acho que criar oportunidades para as pessoas se desenvolverem, né, assim, com novos projetos, com novas responsabilidades, estar lá para essas pessoas, né, assim, eu acho que apoiá-las, né, e ter, assim, conversas francas, né, e às vezes conversas difíceis, mas estar lá. Eu acho que apoiar no sentido de tirar as pedras do caminho, eu acho que isso diz muito sobre o líder, assim, como que eu consigo tirar barreiras e não criar barreiras para que as pessoas, né, façam aquilo que elas precisam fazer. E às vezes tirar barreiras significa brigar com as pessoas que estão acima de você ou do lado de você. E eu acho que essas são as brigas que valem a pena a gente comprar, assim, né, na organização. E por fim, eu acho que assim, para mim, essa grande aprendizagem agora recente, assim, eu acho que é entender que eu também posso ser vulnerável com eles. Eu também posso dizer, assim, que no dia que eu não tô bem, falar que como que eu tô me sentindo. Eu errei ontem. Eu errei ontem, sabe? Assim, eu acho que isso para mim eu acho que é uma coisa que, se eu puder, de alguma forma, criar um ambiente em que as pessoas se sintam que a gente é gente também, para mim seria um lugar de super sucesso. Que legal, cara. Pena não, mas tem cada vez está aumentando, mas ainda tem poucos líderes que têm essa visão, né, em relação aos seus próprios times, né? Tem líder que tem medo de perder o cargo. O cara que desenvolveu, fala, meu braço direito, pelo amor de Deus, esconde ele, eu não quero perdê-lo. Sim, exato. Tem de tudo, né? Mas enfim, que bom que tem cada vez mais líderes como você. Obrigado. Gustavo, cara, dá uma dica para quem está começando, cara, tá entrando no mercado corporativo, quer ser líder também, quer chegar numa posição de destaque, o que você diria, o que é importante para essas pessoas? Eu acho que, primeiro, assim, dar as boas-vindas, né? Assim, entenda que você está fazendo parte de um grupo de pessoas enorme. Eu vou começar assim, todo mundo tem um monte de problema, todo mundo tem um monte de dúvida, todo mundo às vezes não sabe direito o que está fazendo, e isso é normal. Não é só você. Não é só você. Boa, isso, assim, ótimo. A gente tá junto nisso daí. Eu acho que, assim, comece primeiro entendendo que, de novo, a tua responsabilidade, ela triplicou, porque agora você cuida de pessoas e você é responsável por elas. Eu acho que, assim, busque outras pessoas com mais experiência que você para conversar. Busque um mentor, por exemplo, né? Às vezes não precisa também ser um mentor no sentido formal, né? Mas, assim, entre em contato com alguém ou tenha alguém para quem você possa compartilhar os teus, né? Enfim, os teus desafios, as tuas dúvidas, porque isso é muito importante no início de carreira. E por fim, vai estudar, cara. Não tem erro, né? Não tem erro. Começa a entender sobre Behavioral Economics, né, do Kahneman, um livro que eu falei, Rápido e Devagar. Vai ler sobre liderança consciente, vai entender sobre comunicação positiva, vai se entender, vai fazer terapia. Pilar principal do líder, né? Autoconhecimento, exatamente. Né? Terapia não é só para quem tem algum problema. Todo mundo devia fazer terapia. E todo mundo tem problema. Exatamente. Então, assim... E assim, não tenha medo de arriscar. Entenda que muitas vezes é você que tem que tomar a decisão. Cada vez mais não existe o certo ou errado, ou aquela assim, se eu fizer isso eu vou sempre acertar. Muitas vezes você vai se deparar com situações que as duas decisões podem ser certas e as duas decisões podem estar erradas. E aprenda assim a criar um nível de conforto com isso, né? E eu acho que no momento desses é importante você ter pessoas perto de você para te auxiliar numa tomada de decisão. Mas não delegue essa decisão. Assuma que muitas vezes é você que tem que tomar. E, enfim, isso faz parte de estar na liderança, né? Show demais. Cara, eu sempre peço sugestão de livros, né? E ao longo da nossa conversa você já falou vários. Então,
assim, vou dificultar um pouco para você. Vamos lá. Os 3 melhores, ou que você leu por último, mas que vale a pena fazer menção, e algum podcast, enfim, o que você está consumindo aí que vale a pena sugerir. Super massa. Eu acho que assim, na área de marketing, eu gosto muito de um cara chamado Seth Godin. Para mim, assim, ele é o guru do marketing, uma pessoa que tem uma perspectiva muito interessante sobre a área e fala muito sobre pessoas também, assim, não é tanto só o jargão do marketing e tal. Qualquer livro dele vale a pena, qualquer um. Acho que eu vou falar de autores, tá bom. Eu acho que tem uma abrangência maior, assim, né? O Adam Grant é um cara super bom também, assim, para você entender sobre psicologia organizacional, né, e assim, questões de autoconhecimento também, mas não é autoajuda, eu acho que isso é importante falar. E eu acho que tenho, assim, 2 livros que para mim foram fundamentais, eu acho que na minha visão de liderança e de negócio. Um chama Good to Great, do Phil Collins. Eu acho que é Empresas Criadas para Vencer. Para vencer, Eu acho que é alguma coisa assim. E tem um livro chamado Powerful, da Patty McCord. Ela foi responsável por criar a cultura do Netflix, dos 14 anos de início de empresa. E ela fala muito sobre cultura organizacional, sobre liderança, e é um livro que é incrível, assim, quebra vários paradigmas desse modelo antigo de liderança. Eu acho que todo líder deveria ler, pelo menos esses 2. Começa por galera. Esses 2. Pô, pessoal, quer dica melhor que essa? Pelo amor de Deus, né? Tava na dúvida, o que eu vou ler agora? E muita gente fica nessa, né? Terminei esse livro, o que eu vou ler agora? Falta palpite e tal. Então esse é o melhor momento. Pausa aí, anota que vale a pena. Boa, E podcast, algum, cara? Cara, podcast, eu só escuto podcast de bobagem, de nada de negócio. Não, mas tá valendo. Eu sou super nerd, então eu adoro o podcast do Jovem Nerd, que fala, enfim, de quadrinhos, de cinema, de um monte de besteira, assim. Porque eu acho que isso é importante também, claro. Né? O líder também precisa ter o seu momento de se divertir, de curtir. Eu era um super jogador de Dungeons and Dragons e RPG, essas coisas, então eu gosto de uns podcasts também de jogo de tabuleiro, enfim. Então esses geralmente são os podcasts que eu escuto, né, e que eu gosto de ouvir no carro. Show pra de relaxar bola. E pra distrair. Muito obrigado, Gustavo. Cara, foi um prazer receber você aqui. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Passou super rápido, né? Pois é, né? Como sempre, meu Deus do céu. Dá pra ficar aqui o dia inteiro falando, né? Dá pra ficar o dia inteiro, né? Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe e assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana. Tchau, tchau.